13 de maio, Dia da Libertação dos Escravos. Hoje vamos falar pela professora Selma Prado. Bom dia, bem-vindos ao canal Débora Histórica. Hoje é dia 14 de maio de 2026 e o objetivo deste canal é resgatar e preservar nossas origens, memórias e histórias, as tradições de famílias das nações e buscar novos conhecimentos por meio de pesquisas e entrevistas. Os vídeos são publicados todas as quintas-feiras às 6 horas da manhã. O link da apresentação do Débora Histórica está na descrição de todos os programas. Nós não devemos deixar morrer a nossa história. No programa do dia 13 de maio de 2021, o assunto foi a libertação dos escravos no Brasil, com a professora Selma Prado, professora de Geografia e de Geopolítica, e presente a sua amiga Ivana Queiroz. Eu vou reprisar sua fala e ainda, como comentei, o link para a música de Dorival Caymmi, Vida de Negro é Difícil, está na descrição deste programa. Inclusive eu amo a voz do Dorival Caymmi, as músicas dele, tudo, eu sou muito fã dele, então vale muito a pena vocês clicarem nesse link aí e ouvir. Vida de Negro é difícil para o resto eu não sei. Então vamos lá, eu vou colocar o vídeo de 2021 que é a Selma falando sobre a libertação dos escravos aqui no Brasil, como eles viviam, né? Teria muita coisa ainda para se falar, inclusive sobre como pegavam os escravos, que os próprios negros que comercializavam os escravos, que iam pegar os escravos onde eles estavam para vender para os ingleses. Então, isso é muito triste, né? Até hoje existem escravos, tá? Mas é isso. Então assistam aí o vídeo, comentem, participem do programa, tá ok? Bom dia, amigos, bom dia, espectadores. Estamos aqui hoje no dia 10 de maio de 2018, iniciando o programa Débora Histórica, mais uma vez, para agradar vocês. Então, eu vou repetir porque já faz um mês que eu estou só no YouTube e no Facebook, não estou mais na rádio, né? E quero contar muito com a colaboração de vocês, participando do programa, mandando mensagens para mim dos assuntos que vocês querem, comentando os assuntos que são colocados aqui, as músicas, etc, etc, etc. Fiquem sempre à vontade. Hoje eu estou aqui com a Selma Prado. A Selma, ela já fez uma entrevista conosco quando nós falamos da fome mundial, a fome do Brasil, e falamos sobre a farinata. E esta é a Ivana, do Dia do Escravo, 13 de maio de 1888. E vou pedir até para a Selma, que sabe tudo, falar então sobre o Dia dos Escravos, tá? Dia da abolição da escravatura, que aconteceu, que foi um ato muito importante no Brasil, e que no dia 13 de maio foi assinado a... Por favor, Selma. Senão ela ia brigar comigo aqui se eu falasse besteira. Não, eu não vou brigar com você. Eu acho que, na realidade, o que acontece no Brasil é que existe uma expressão, né, em inglês, misunderstood, né? Existe um mau entendimento daquilo que foi realmente esse processo, que eu não chamaria nem de processo de libertação dos escravos, não. Porque, primeiro, o Brasil estava sendo pressionado pela Inglaterra, que havia recém-industrializado e necessitava de mercado consumidor, primeira coisa.
a defesa desse mercado consumidor e o endividamento de Portugal em relação à Inglaterra demandava que o Brasil passasse a aumentar o número de consumidores de produtos ingleses. Como você vai fazer isso num país que está lotado de escravos, né? A única maneira seria dando a esses negros que aqui estavam poder de consumo. Começa daí a nossa situação. A brincadeira é outra. Segunda coisa que vai acontecer, nós tivemos um evento antes de 1888, que foi a Guerra do Paraguai, onde o nosso venerável, né, Duque de Caxias, ele não tinha muito como formar um exército. No Brasil, então, ele disse, os fazendeiros decidem ter uma solução brilhante. Toda vez que o filho de um fazendeiro era chamado para ir para o exército para lutar na Guerra do Paraguai, ele trocava. Ó, meu filho fica, eu dou 10 escravos. Troca justa. Troca justa. Certo? E esses escravos, eles teriam um caminho que seria, quem fosse para o Paraguai sobrevivesse, quando voltasse para o Brasil estava livre. Então, olha a várzea da situação. Termina a guerra. Eu lembro que o exército brasileiro, na Guerra do Paraguai, era chamado de exército de macaco. Por quê? Porque 80% da tropa era negra, formada por escravos, que muitos, inclusive, né, acabam quase que pedindo para o seu dono, não, me deixe para a guerra, porque o chicote doía menos lá no Paraguai do que aqui no Brasil. E aí, o que acontece? É chamado de exército de macaquitos. E aí, o que acontecia numa situação como essa? Termina a guerra, aquele massacre, porque a luta pela sobrevivência mesmo, né? Se o cara sobrevivesse ao Paraguai e voltava para o Brasil, ele estava livre. O Brasil ganha essa guerra, volta, né? Vários negros sobrevivem, voltam para o Brasil e nós temos uma situação bastante conturbada, porque eu tenho negro livre e tenho negro preso. Eu tenho a Inglaterra exigindo que esses negros sejam libertados no Brasil para que eles se tornem o quê? Para que eles se tornem mercado consumidor. Portugal endividado, não tinha como bater de frente com a Inglaterra e falar, não, lá naquele barraco mando eu. Não, você está de dívida, você tem que se submeter. Aí o que começa a acontecer? Vocês vão ouvir uma frase agora que vocês vão pensar. O Brasil começa a criar leis para inglês ver. Isso vem daquela expressão, olha, eu vou fazer uma coisa para inglês ver, muito antiga, entendeu? Que era a primeira lei, que era a lei do sexagenário. Legal, primeiro nenhum escravo durava tanto, a média de vida de um escravo era de 8 a 10 anos. Então, dificilmente ele chegava no sexagenário. E se ele chegasse nos 60 anos, o dono queria era mais se desfazer, porque ele não prestava mais para nada e ainda dava despesa, porque tinha que dar comida para o cara. Então, melhor, se sobreviver, eu já jogo no meio da rua. Óbvio que a Inglaterra vai olhar essa situação e vai dizer, porra, mas né, tem cabimento um negócio desse, vocês estão me fazendo de palhaço. O Brasil cria uma segunda lei, a lei do ventre livre. Né? Minhas avós nascem nesse período aí. E o que vai acontecer na lei do ventre livre? O neném sai da barriga e vai embora. É óbvio que não. É óbvio que essa criança ia ficar na fazenda, ia ficar ao lado da mãe e ia, com o tempo, se tornar o quê? Escravos. O que acontece? Bom, e no meio disso tudo, o tráfico negreiro continua. A Inglaterra sempre teve os maiores navios piratas do mundo. Todo navio pirata era inglês, e inglês era pirata, né? Então, lá na Inglaterra, estava todo mundo bonito, fardado, lindo, divino, maravilhoso. Quando chegava em alto mar, eles desciam a bandeira da Inglaterra, subia a bandeira preta, saiu pilhando os oceanos, matando todo mundo, e depois levava o ouro para a Inglaterra. Eles tinham, obviamente, toda essa tecnologia de matança em alto mar. Marinha britânica é considerada a melhor do mundo até hoje. E o que eles faziam nesse ínterim? Pô, mas peraí, né? Primeiro os caras estão fazendo umas leis lá que não tem nada a ver. Segundo, o tráfico negreiro continua. O que eles começam a fazer? Descer para o Atlântico Sul e afundar navio negreiro. E o preço do negro começa a subir muito no mercado. Ele começa a ficar caro, porque a mercadoria começa a ficar também o quê? Escassa. Então eu tenho E o grupo de abolicionistas, obviamente, começa a pressionar também o governo, porque era uma vergonha, uma situação daquela.
Nessa brincadeira, a princesa Isabel vai lá no dia 13 de maio de 1888, ela promulga a lei que vai libertar os escravos por 100 anos. 100 anos, tá? Ela valia do dia 13 de maio de 1888 até o dia 13 de maio de 1988. Tanto que o Sarney, ele teve que fazer um decreto, pasme, em 1988, dizendo que todo cidadão no Brasil é livre, independente de religião, cor ou gênero. Tá? Ele teve que assinar esse decreto porque a lei da princesa Isabel valia por apenas 100 anos. E não bastasse essa situação também, quando ela promulga a lei, o único meio de comunicação era o jornal. Então, o que ela faz? A corte, ela coloca uma nota, que é um tijolinho desse tamanho, tijolo mesmo, de jornal, classificado. No meio dos classificados, onde estavam os capitães do mato, procura-se negro, fujão, sem orelha, mutilado, sem dedo, aparece lá a Lei Áurea. Quer dizer, primeiro, o país era composto por analfabetos, certo? Quem tinha acesso ao jornal era uma elite. Você joga uma lei dessa importância no meio de um classificado, no meio de um jornal lá, que é para ninguém saber que a lei foi promulgada. Então, muita gente continua mantendo seus escravos nas fazendas e depois ele alega, olha, eu não sabia, não fui informado, não sei do que se trata. Isso só não piora a situação dos negros no Brasil, porque os abolicionistas, eles saem pelo país afora, principalmente indo em direção a quilombos, como o quilombo do Jabaquara, avisando os negros que eles estavam livres a partir de então. Nesse mesmo momento, estão chegando os imigrantes no Brasil que vão fazer a substituição da mão de obra negra, principalmente na lavoura de café. E esses negros libertos acabam ficando desempregados. Acabou, não tem mais fazenda, não tem mais senzala, não tem nada. Ele volta para a fazenda, está lá um imigrante. O que vai acontecer numa situação como essa? O mercado de trabalho ele começa a se tornar seletivo. Eu tenho um trabalho aqui, eu tenho que escolher entre um italiano e um negro. O que eu faço? Eu escolhi italiano. Então, o negro, ele começa a partir daí todo um processo de marginalização. Ele vai acabar nas áreas periféricas da cidade, em algumas áreas que eram quilombolas, vivendo praticamente de uma agricultura de subsistência, ou vão enveredar pelas estradas do Brasil, reforçando os movimentos messiânicos, principalmente no Nordeste. Mas eu acho que isso é um assunto muito extenso, porque isso vai explicar a condição, né? Existe, por exemplo, 2 grupos de negros. Quando se fala de negro no Brasil, coloca todo mundo no mesmo caldeirão, mexe, é todo mundo analfabeto, favelado, entendeu? Existem 2 grupos de negro muito distintos no Brasil, que se fala muito pouco. Existe um negro que fica na área central, cujas mulheres eram principalmente oriundas da Casa Grande, que criam os seus filhos segundo as formas, né, segundo os costumes da Casa Grande, ficam na área central, perto de aparelhos públicos, e, portanto, elas vão poder dar para os seus filhos uma educação que se reflete, até hoje, criando uma classe média negra brasileira que ela existe, é forte. Mas ela prefere não abrir a boca e nem se identificar. E existe um outro grupo, que é uma outra massa, que vai para a periferia desprovida de tudo, inclusive de aparelhos públicos, não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde, e que vão acabar compondo, né, por exemplo, o bairro da Liberdade, em Salvador. É um bairro enorme ali, que nasce, por exemplo, o Ileaê, né? Tem o barracão lá do Ileaê, a senzala do Barro Preto. O bairro da Liberdade, ele era um quilombo, era o quilombo da Liberdade. Então, o resultado desses negros, acabam se tornando eternamente quilombolas, porque não têm acesso à educação, à saúde, e vão acabar compondo essa classe marginalizada, empobrecida da população brasileira. Mas é muita coisa para se falar, é muito extenso, então eu acredito que isso mereça. Até posso convidar pessoas historiadores que têm uma bagagem muito grande nesse sentido e que podem estar conversando com você a respeito. Eu não vou me estender muito,
Porque senão esse programa só vai começar e não vai acabar nunca mais. Exatamente. Então, gente, eu fico assim, né? A Ivana também, nós ficamos de queixo caído aqui com a Selma. Não estou jogando confetes, tá? A Selma é realmente uma pessoa, assim, maravilhosa, ela sabe muito, é professora, né? Depois ela fala um pouco dela. Então, nós estamos acostumados à boazinha da Princesa Isabel, né? Que assinou lá. Não, foi uma farsa. Né? Foi uma farsa. Como a maioria aqui das coisas é uma né? farsa, né? Nem só aqui, né? No mundo todo, né? Então, assim, quem sabia dessa história e quem quiser saber mais dessa história, manda um e-mail para deborahistorica@gmail.com, que nós podemos, tendo bastantes pessoas, nós podemos fazer uma gravação com o público disso, né? Em algum lugar assim, num auditório, né? Para poder ensinar vocês realmente, porque é o que eu falo, o meu programa é um programa de educação, ensino e cultura. Então isso é cultura, você tem que saber as coisas verdadeiras do Brasil. Não é aquilo que a gente aprende na escola, que a Princesa Isabel é boazinha e ela assinou. Só isso que nós aprendemos, né? Não falou nem porquê, nem nada disso. Então, é assim, é uma coisa maravilhosa. Bom, continuando, então, em homenagem ao dia da escravidão, ao dia dos negros, ao dia, porque negro é lindo, né? Eu sou meio negra também, né? Ou eu sou meia negra. Eu sou meia negra, metade branca. E minha mãe, na verdade, ela é mulata não, parda, e meu pai, bem branco, loiro, de olho azul. Então, eu sou uma neguinha também. Em homenagem a isso, vamos tocar a música Vida de Negro é Difícil, de Dorival Caymmi, que foi, inclusive, até muitas pessoas devem lembrar, ela foi utilizada na novela Escrava Isaura em 1976, né, que parece que nós tivemos 2 gravações da novela Escrava Isaura, não sei se você... né, mas essa é de 1976 e foi passada, conhecida em 79 países, tá? Então... Vida de Negro é Difícil, Dorival Caymmi, que eu amo demais. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e tenham acrescentado um pouco mais de conhecimento da situação dos negros no Brasil. Não fico preocupada com essas coisas de chamar com o nome certo, entre aspas, né? Que fizeram uma imposição, porque dizer que a pessoa é negra ou chamar a pessoa de negão, negona, é ofensa, porque isso é frescura. Não é ofensa nenhuma. Acredito que somente as pessoas ignorantes é que se incomodam com essas palavras e que se você é negro e não tem o que dizer. E aí comento, pode se chamar de zoiudo, branquelo, perna torta, japa, china, alemão, etc. Mas ninguém diz nada. Não existe uma lei para falar assim, olha, você me chamou de alemão e você me ofendeu. Né? Você me chamou de zoiudo e você me ofendeu. Não tem isso, não existe essa lei. É claro que, inclusive, até a Selma falou da marginalização dos negros e o motivo, que é uma história diferente, mas os italianos, os japoneses vieram aqui também para trabalhar inclusive na lavoura, tá? Eram escravizados? Praticamente eram. Bom, sexta-feira eu estava falando com um amigo e comentei com ele isso. As pessoas falam, aquele moreninho. Eu disse, eu sou moreninha, fulano é preto mesmo, e mais do que negro. Que tem gente que é preta mesmo, né? Da raça, muito bonita, inclusive, forte, perfeita. E qual é o problema disso? Eu sei lá, tantas coisas para se preocupar, e se preocupar com rótulos ou mesmo a verdade. Eu, na verdade, sou mulata, que literalmente mulata são as filhas das escravas negras que os brancos faziam de mula para o coito e nasciam os mestiços, mulatos. Uns mais claros, outros mais escuros, outros médio. Né? Então tem aí a escrava Isaura. Isaura era branca, né? Minha mãe não era escrava e nem meu pai um senhor fazendeiro, mas sou filha de parda com branquelo.
Então, nasci mulata clara. Na verdade, nasci sarará, loira, olhos claros e cabelos super crespos. Então, dá pra ver aqui, ó. O meu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor. Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero seu amor. Quem é mais velho conhece essa música. Éramos em 5 filhos, minhas irmãs mais velhas, morenas claras, uma com cabelo encaracolado e a outra com cabelo mais liso, mais cheio. Meu irmão, depois de mim, o Job, para quem conhece, mulato, com feições brancas e cabelo super crespo, igual ao meu, né? O Job muito bonito, a feição dele muito bonita. E o mais novo, moreno claro, com cabelos encaracolados, não chega a ser crespo como o meu e o do Job. Faz diferença a cor aqui no Brasil? Não deveria, porque aqui tem pessoas de todas as cores, ou seja, todas as raças. Então tem muita coisa para se falar sobre isso, mas é um assunto mais delicado. Hoje em dia estão melindrando tudo, né? Melindrando aquilo que você é, aquilo que você aparenta ser, e etc, etc, etc. Em vez de se preocupar realmente com gerar empregos, usar o dinheiro do povo para o bem do povo através dos impostos que nós pagamos, aí fica com essa melindragem aí de preto, de gay, de autista, que muitos não são autistas. Antes era TDAH, que eu tenho desvio de atenção e dislexia, mas eu não fico me vitimizando por isso. Eu descobri isso depois dos 40 anos. Vivo muito bem, não tomo medicamento nenhum por conta disto. E vivo muito bem com ele. Eu até dou risada muitas vezes que acontece algumas coisas. Minha filha me chama de 5 segundos. Por quê? Porque eu só percebo as coisas e só vou entender um tempo depois que as pessoas me falam. E muitas coisas eu só entendi anos depois. Eu demorei para ver as horas. Meu irmão, o Job, viu mais rápido do que eu, aprendeu mais rápido. Então minha mãe comprou um livrinho de reloginho para que eu pudesse aprender. Eu não sabia amarrar meu sapato, demorei para aprender. Quem me ensinou a amarrar sapato foi a Sandra Fausto. Até hoje eu não esqueço que ela me ensinou a amarrar sapato. Quem estudou comigo, quem estudou conosco conhece a Sandra. Eu ainda estava no parquinho. Antigamente não tinha assim tênis, né? Era sapato mesmo que a gente usava. E depois nós fomos para a escola, usávamos conga. Então foi com ela que eu aprendi, porque para mim era super difícil. Hoje eu tenho dificuldades de montar caixa e de fazer certas coisas. Eu não entendo, pronto, acabou. Eu só vou montar caixa depois que eu monto uma, monto duas, e é uma coisa super fácil. Você faz assim, a caixa já montou. Mas para mim é difícil. Para quem tem dislexia, muitas coisas que as pessoas acham que é fácil para elas, é difícil para quem tem dislexia. Ah, você não entende, não sei o que lá. Bom, eu não peguei, eu não entendo a palavra ou a frase que você falou. Daqui a alguns minutos eu entendo. Isso pode inclusive durar um dia, alguns minutos, horas, dias, semanas, meses e até anos. Porque eu lembro que eu entendi uma frase depois de anos que eu entendi. Então é isso, gente. Assista, comente, participe. Bom, na nossa agenda cultural, todas as sextas-feiras eu compartilho as notícias da nossa região registradas no Grupo 1 de jornais, que são Gazeta de Pinheiros, Jornal do Butantã, Morumbi News, São Paulo News e Tribuna de Santo Amaro. Leia, participe, envie suas críticas e sugestões pelas redes sociais Gazeta de Pinheiros, no Instagram,
ou leitor@grupo1.com.br. Então, os jornais saem online, gazetadepinheiros.com.br, e também tem em PDF para quem prefere, que eu prefiro ler em PDF. E onde passear com seus filhos, família, escola e mesmo amigos? Na Cidade das Abelhas, que é um parque em Embu das Artes, onde você adquirirá conhecimento sobre a vida e a importância das abelhas. Além de você poder adquirir mel, própolis, pólen, favos, geleia real, que é muito bom, e todos os produtos das abelhas, que também podem ser adquiridos pelo site cidadedasabelhas.com.br/produtos ou pelos telefones 4614-0609, WhatsApp 94-302-6580, e você pode fazer o pedido para mim também pelo WhatsApp 99724-1111. O link está na descrição. O link está na descrição do programa. Os serviços é de terças aos domingos, das 10 às 16 horas, e o estacionamento é gratuito na Cidade das Abelhas. E obrigada por assistir. Aproveite e compartilhem o programa, e desejo a todos que tenham um final de semana feliz.